Quem somos? Somos uma igreja que acredita no poder transformador do Evangelho por meio da obra redentora de Cristo. Quem somos? Somos uma igreja que acredita no poder transformador do Evangelho por meio da obra redentora de Cristo. Nossa missão é anunciar o Evangelho de Cristo, acolhendo com amor e misericórdia todos aqueles que o Espírito Santo acrescentar. Nossa visão é alcançar vidas, resgatando a verdadeira identidade em Cristo. Qual o nosso alvo? Termos cristãos maduros. Como faremos isso? Recebendo as pessoas através da porta de entrada, conectando essas pessoas por meio da integração, gerando identidade, crescimento e maturidade durante o processo de discipulado. E assim, atingiremos nosso alvo, termos cristãos maduros e uma igreja relevante. Petrópolis, Igreja Presbiteriana.
clamando para que Deus nos conduza em adoração a Ele mesmo nessa noite. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria. Tenho amigos, família. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em nossos lábios, nossos corações, em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre a nossa canção. Você pode cantar o Senhor com alegria assim, ó.
Amém, glória a Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Aproveite esse momento agora para confessar os seus pecados diante do Senhor. Tudo aquilo que você tem feito, que tem transgredido a lei, a vontade, a santidade do nosso Deus. Feche seus olhos, confesse seus pecados ao Senhor nesse momento. Santo Deus, nosso amado Pai, nós queremos nesse momento nos derramar diante do Senhor. Já confessamos os nossos pecados a Ti, ó Pai. Eu quero clamar para que o Senhor traga arrependimento para cada coração aqui. Vê se há algum caminho mau em nós, ó Pai, e guia-nos pelo caminho do bem. Transforma a nossa vida, ó Pai. Incomoda onde temos errado e falhado, porque o Senhor é um Deus santo. O Senhor é um Deus justo e que não tolera pecado. Nós queremos viver para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos parecidos com Cristo. Ajuda-nos a desejarmos viver diante do Senhor e da Tua face todos os momentos da nossa vida. E obrigado. Obrigado porque nós podemos contar com Cristo, com o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. Além disso, nós podemos contar com o Teu Santo Espírito, que caminha conosco, nos fortalecendo, nos auxiliando, nos guardando, nos livrando. Fortalece em nós, ó Pai, a fé, fortalece em nós o poder para vencermos as tentações. Obrigado, ó Pai, obrigado, porque é através de Cristo que nós podemos nos achegar diante do Senhor nessa noite. Obrigado porque o Senhor é um Deus justo que perdoa pecados, que nos livra da condenação. É um Deus que está conosco todos os dias. Obrigado por isso, ó Pai, louvado seja o Senhor. Nós oramos assim, mais uma vez no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ler todos juntos, Salmo 29, versículos 1 e 2. Salmo 29, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do nosso Deus. Vamos ler juntos. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece. Quanto de glória você acha que o nome de Deus merece? Muito ou pouco? É muita? Então nós vamos colocar em pé agora, já nos preparando para poder atribuir essa glória ao nome dEle, cantando, usando as nossas vozes, usando tudo que nós temos e somos, para a honra desse Deus nesse momento. Feche seus olhos, mais uma vez nós vamos orar. Pai bendito, nós queremos atribuir ao Teu santo nome toda a honra e toda a glória que o Senhor merece. É claro que isso não chega nem perto do que o Senhor merece, mas Pai, obrigado, porque nós podemos servi-lo aqui nessa noite. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado, Deus, pelo Teu povo reunido aqui nessa noite, para celebrar a bondade do Senhor em mais um ano de existência que o Senhor nos concede aqui como igreja, Pai. Obrigado por isso. Nós queremos agora Te exaltar, nós queremos Te adorar, fazendo isso no nome santo de Jesus. Amém, amém. Boa noite, gente. Que chuva boa tarde, né? Eu vou falar um negócio pra você. Eu sempre durmo no meu celular com som de chuva, assim, ó. Fica um... E é mó gostoso, né? Aí hoje, quando eu fui deitar à tarde pra descansar, caiu aquela chuva boa. Eu olhei na janela, assim. Já falei da janela hoje de manhã também, né? Que quando eu acordei, eu vi aquela janela, assim, uma montanhazinha. Aqui tem muita árvore, né? Bem... É
é difícil eu lembrar essa palavra, porque lá onde eu moro não tem muito disso. É bem arborizado, é. Eu moro em São Paulo, gente. Vocês tinham que ter dó da gente, viu? São Paulo é a selva de pedra, né? E aí quando a gente abriu, aquele jovem ali na bateria mesmo ficou espantado, que ele chegou hoje de manhã aqui na igreja, tinha arara azul. Ele só tinha visto no Discovery Channel, no National Geographic. Existe, viu, JB, aqui? Existe. E aí a gente tem esse contato com a natureza aqui, que é maravilhoso, né, gente? Valorizem isso, viu? Eu sei que é igual quem mora perto da praia. A pessoa que mora perto da praia nunca vai para a praia. E vocês que moram aqui em Ceres não percebem a paisagem tão linda. Então quando você estiver muito acelerado, perceba as montanhas em volta aqui, sabe? Eu passei lá o Rialma, né? Rialma é o Rio das Almas, mas eu fui para Rialma, né? Aí eu falei assim, rapaz, Rialma é um nome meio esquisito, né? Deve ter morrido muita gente ali. Aí o Vinão falou que é isso aí mesmo, né? Tinha umas pessoas que iam nadar ali. Meu Deus, por que eu estou falando isso? Mas assim, gente, vamos voltar para a janela. Aí eu fui dormir à tarde e tal. Aí eu falei, cara, não vou precisar ligar o som de chuva do meu celular, porque é real oficial, tá chovendo. E tá gostoso, nossa, gente, que sono, o som do justo que o Senhor me deu nessa tarde. E eu agradeci ao Senhor. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso? É que você precisa ser grato ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito e às vezes você não percebe. Então, sabe que o Senhor, Ele tem se manifestado, né, nas coisas simples. A sua revelação é perceptível, é inclusive palpável. Inclusive agora. Você quer dar uma olhada assim, contemplar a beleza do amor de Jesus e dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me abençoado? É muito simples, não se constranja para fazer isso. É só você olhar para o lado. Olha para o lado da pessoa que está do seu lado. Você consegue agradecer ao Senhor por quem está do seu lado? Os casais, aproveita, é a deixa que eu dei, tá? Isso, olha lá o pastor Gustavo beijando a esposa. É a deixa, quem é casal? Os adolescentes que estão na paquera só olha mesmo, tá ótimo. Isso. Nosso Deus é tão bom que a gente não perca de vista, gente, a percepção das coisas simples. Olha, eu acho que Deus pode falar tanto com a gente na simplicidade. Eu creio muito num Deus que se revela dessa maneira. Por isso nós vamos cantar com alegria ao Senhor, por tudo que Ele fez, sim, nesses 15 anos de IP Petrópolis. Mas a gente pede para que o Senhor continue fazendo ainda mais nos próximos anos. Quem sabe lá na frente eu esteja mais avançado de idade e aí eu tenha a oportunidade de ver essas crianças, por exemplo, que estão aqui na frente, que me pediram autógrafo como se eu fosse famoso. Quem sabe quando eu vier para cá, pastor, essas crianças não estarão louvando e dirigindo o culto aqui, né? E sendo um legado, né, Vinão? Do que a gente tem feito e a gente tem colocado à disposição. A nossa vida, a nossa igreja, a nossa comunidade de fé, para a honra e glória do nome de Jesus, mas também para a nossa alegria e para a alegria dessa cidade de Ceres. É assim que nós começamos o nosso culto, esse momento de louvor, agradecendo ao Senhor, tá bom? Vamos lá, você pode aplaudir o nome de Jesus bem forte por isso? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Com um sorriso no rosto, lembrando dos detalhes e o quanto o Senhor nos ama. 1, 2, 3. Obrigado pela vida. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha, não.
sei que me ama. Você pode dizer ao Senhor: teu amor não falha não. Gente, queria chamar uma participação especial, pode ser? Queria que vocês recebessem com muita alegria Vinição! Go, Jay! Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser da vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que o mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar. O nosso desejo é a Tua presença, Senhor. É por isso que nós Te adoramos, é por isso que nós cantamos, é por isso que nós erguemos as nossas mãos e cantamos, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança
esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Queremos o teu nome descer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome Engrandecer, te agradecer, Senhor, e agradecer-te por tudo que o Senhor por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. e céus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Será que a gente consegue fazer isso? Será que a gente de fato consegue colocar em prática o que a gente acabou de cantar? É muito fácil a gente estar no alto da colina, assim, sabe? Quando tudo tá legal na nossa vida, quando as coisas estão ajustadas, assim, a gente vive vislumbres da eternidade na nossa vida, não é? Dá uma paz, a gente fala, cara, meu filho tá bem na escola. Eu tenho um filho de 13 anos, o nome dele é Davi. E aí o Davi tá bem na escola. Aí a Marcela tá legal no trabalho dela, que é minha esposa. A gente tá bem no ministério, no relacionamento com a banda, os convites que a gente tem recebido. Aí a gente fala, cara, Deus é top. Nossa, o Deus que eu sirvo é maravilhoso.
Mas às vezes é difícil a gente falar que não importam as circunstâncias, eu vou louvar o Senhor, quando chega, por exemplo, uma notícia ruim pra gente. Desemprego, uma dificuldade de comunicação no nosso relacionamento, meu filho dando trabalho na escola, uma tristeza eventual que nos abate. Será que a gente consegue dizer que não importam as circunstâncias, eu vou louvar o Senhor, eu vou adorar Jesus e eu vou ficar atento à voz dele? Meus irmãos e meus amigos, minhas amigas, isso é um exercício, uma prática da nossa fé, né? Porque como nós aprendemos hoje de manhã, é muito simples quando Jesus está no barco e aí ele fala assim, aquieta a tempestade, e aí os ventos acalmam, o mar se acalma, Jesus está no barco, ele fez o que a gente pediu. Mas se o Senhor não quiser fazer o que a gente está pedindo, assim como nós aprendemos também em vários momentos da nossa vida, a gente escuta os nãos de Deus, não é verdade? Inclusive hoje agora, nós temos, como eu disse, vislumbre da eternidade, é o já, mas ainda não. Mas o Senhor continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Que o Senhor continue inspirando o seu coração, para que você, não para que você seja capaz de louvar ao Senhor, independente das circunstâncias, mas que o Espírito do Senhor te torne capaz, para adorar ao Senhor, independente das circunstâncias. E outra, gente, eu estou com algumas situações, Ale, que tão difíceis. Tudo passa nessa vida, mas o que permanece é a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor do Senhor por mim, por você, por todos nós. E haverá um tempo sim que não haverá mais choro, não haverá mais mágoa nem rancor, não haverá ruído na nossa comunicação, nem da Marcela comigo, nem meu com ela, nem minha com ela. Entende o que eu estou dizendo? Não permita que nada seja um ruído entre o seu relacionamento com Deus. Nada, absolutamente nada pode roubar do seu coração o lugar que é só do nosso Deus. Por isso eu queria cantar mais uma vez com vocês, com o Vinão. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar. Obrigado, Vinição, uma salva de palmas pro Vinição, gente. Só por hoje, e o amanhã não me pertence.
mais eu me descubro. Quanto mais o tempo passa, o modo, o jeito pouco importa. É preciso aprender a viver. É verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena, não, 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 não. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais perder e sem me apressar, um dia de cada vez. O que eu quero mais é te chamar de Pai e ter o teu amor vivendo aqui em mim. Por isso eu vou viver sem nada mais perder e sem me apressar, um dia de cada. O que eu quero mais é te chamar de Pai e ter o teu amor vivendo aqui em mim. O que eu quero mais é te chamar de Pai e ter o teu amor vivendo aqui em mim. Mistério, Cristo em
esse nome. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Seus olhos, ora comigo assim: Senhor, é na sua presença que nós estamos, Pai. Não há ninguém maior que o Senhor aqui. Não há ninguém maior que o seu nome nesse mundo. E nós entregamos adoração a Ti, Senhor, porque o Senhor é digno, Pai. Porque o Senhor nos amou primeiro, é por isso que nós o fazemos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por sua graça que nos alcançou, que dia após dia transforma quem nós somos, para que sejamos mais parecidos contigo, Senhor. Obrigado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado por nos lavar dos nossos pecados. Obrigado por nos ensinar através, Senhor, da sua palavra. Obrigado, Senhor, por insistir em nós, Pai. Obrigado por ser quem Tu és, Senhor. É no Seu nome que nós oramos e agradecemos e Te rendemos glória. Louvado seja o nome de Jesus. É no Teu nome, Senhor. Amém, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar Jesus, tu te importas
comigo também. Isso é milagre, gente. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda mais forte, gente. É para Jesus. É para quem é a razão da nossa vida. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode tomar seu assento. Deus te abençoe. Amém. Deus seja louvado. Obrigado, meninos. Alexandre, Magnani, banda. Meninos, obrigado por estarem aqui conosco, brilhantando essa festa linda. Celebração ao nome do nosso Deus pelo que Ele tem feito. Está conosco também. Eles estão conosco desde de manhã. Também o reverendo Giovanni Zardini. Mas antes de chamá-lo, quero chamar as crianças. Não subam aqui, meninos, embaixo, tá bom? Desse primeiro degrau aqui para baixo. Podem vir todos. Aqui do primeiro degrau para baixo, tá bom? É só para evitar aqui a gente ficar perto dos instrumentos, do maquinário todo. Pais, prestem bastante atenção aqui. Os meninos agora serão encaminhados para a sala, para que eles também aprendam da palavra de Deus numa linguagem adaptada a eles, para melhor compreensão, tá ok? Para todo mundo entender o que a gente está fazendo aqui. Mas assim que terminar a mensagem, os meninos vão voltar para cá, porque nós vamos ter mais música, tá bom? Com a banda aqui, Magnani e banda. Então, assim que os meninos voltarem, coloquem eles do lado de vocês, tá bom? Para eles não ficarem soltos ou nem lá fora, mas eles todos vão retornar aqui para dentro, para a gente continuar nosso momento de adoração. Combinados? Entendidos? Meninas, vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos agora, sem conversa. Feche os seus olhos. Todos de olhos fechados, vamos lá? Repete comigo. Senhor Deus, Deus maravilhoso, muito obrigado, porque o Senhor é forte e poderoso, e está aqui conosco. Nos ajude para aprender da Tua santa palavra. E que Jesus Cristo venha morar no meu coração. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Chamar aqui agora reverendo Giovanni. Obrigado, meu amigo, por estar aqui conosco. E quero não só agradecê-lo, mas a esposa também, os meninos, a família, né, a família que está aqui conosco também, nesse dia. Que Deus continue abençoando muito vocês, o seu ministério.
família, igreja. Obrigado. Que Deus nos conduza nesse momento aqui, para a honra dele. Obrigado. Obrigado, pastor Gustavo. Obrigado, meu amigo. Irmãos, boa noite. Uma alegria estar com vocês. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana Bueno, onde estou pastoreando atualmente. E estive com os irmãos pela manhã e agora pela noite. Que Deus tenha graça sobre nós e fale conosco mais uma vez. Eu quero chamá-los ao Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler a palavra de Deus aqui. Capítulo 21, eu quero que nós tenhamos a atenção aí a partir do primeiro verso. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: tragam também alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitar dentre os mortos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos buscar a graça de Deus sobre nós também. Pai bendito, amoroso e cheio de poder, te louvamos pela tua palavra e o teu evangelho que nos encontra nessa noite. Te pedimos que o Senhor fale conosco, que a tua luz, ó Deus, ilumine a nossa consciência, nos alimente a fé e nos lance para a missão do Senhor. Trata conosco, trate com a tua igreja, encontre-nos, ó Deus, onde precisamos ser achados pelo Senhor. Assim te pedimos, no nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Estênio Márcio, vou pescar. Vou pescar. Parece que acordei de um grande sonho. Parece até que eu parei no tempo. Parece que nada aconteceu. Vou pescar. Quem sabe ele apareça novamente. Quem sabe volte a me chamar de amigo. Quem sabe chegue andando sobre as águas. Quem sabe? O homem junto à fogueira convida para a ceia, para uma conversa sincera. Brasas queimam na fogueira e dentro de mim a lembrança de tê-lo negado por nada. É hora da verdade. Aqui, em volta da fogueira. Melhor lançar tudo que é palha no fogo.
Olhem bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes do meu amor por ti. Essa composição talvez capture com muita precisão e poesia o que está acontecendo nesse relato. É a terceira vez que Jesus se manifesta depois de ter ressuscitado dos mortos. E aqui eu quero te convidar à companhia de Pedro no relato de João. Eu quero que você e eu não apenas olhemos para Pedro, mas se permita olhar com os olhos de Pedro, para que tiremos o máximo de proveito desse relato. Se ponha no lugar desse homem. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro disse não o conheço, não tenho nada com ele, não sou um dos dele. Agora, eu fico imaginando que, por que cargas d'água, João quis relatar para nós o seguinte versículo: vou pescar. Certamente Pedro pescou diversas vezes, noutras ocasiões. Claro que sim. Eram homens pescadores que caminhavam com Jesus e por diversas vezes se alimentaram de peixe. Claro que pescaram. Só não foi algo digno de nota para os evangelistas, exceto nessa hora. Nessa ocasião, é necessário que se registre o seguinte detalhe. Pedro disse: vou pescar. Por quê? Guarda essa pergunta. Eu fico pensando que Pedro, na calmaria do mar, estava em tempestade por dentro. No silêncio de uma pescaria, ele estava revolto por dentro. Eu acho que se Pedro fechasse os olhos por um segundo, ele era capaz de escutar os estalos dos chicotes, o cintilar das correntes, a carne rasgada, os insultos, os gritos, as cuspidelas, as arrogâncias, o cinismo, os xingamentos, as pedradas, os empurrões, a coroa de chacota, as pauladas, o furar da lança, o murmúrio, o choro agoniante dos discípulos, o silêncio de Maria, o riso de deboche dos soldados, a incredulidade dos curiosos. Por um segundo, talvez Pedro fechasse os olhos e visse tudo estalar dentro de si. E ele disse não para o único justo que já pisou aqui. Virou as costas para o Cordeiro de Deus, que de forma injusta foi pendurado para sangrar por gente inocente, para fazer gente inocente, melhor dizendo, por gente culpada, por gente indigna. E Pedro disse não e disse não. Esse é o Pedro. Mas esse é o Pedro do final da história, pelo menos até aqui. Quem é o Pedro do começo da história? Eu acho que é importante para nós. O Pedro que nós o encontramos, em primeiro lugar, é o Pedro pescador. E na comunidade judaica, Pedro, um bom judeu, pelo menos tradicionalmente judeu, está pescando, aprendeu a profissão com seu pai. Isso significa que Pedro não era alguém com vocação religiosa, ele não estava na academia, permita-me, judaica, ele não estava ali em carreira, não era dos mais doutos, não era dos mais vocacionados, ele não tinha o direito de ser aluno do rabino local.
ou regional. Ele não estava aos pés, por exemplo, de um Gamaliel da vida. Não. Pedro é um judeu e está pescando como profissão. Ele é gente da gente. Pedro é média, não é exceção. Pedro é um homem comum. Era comum nesse momento, tal qual o nosso vestibular até hoje, irmãos. Você se submete aos critérios de uma universidade e pede para ser ensinado aos pés daquela academia. Como é que a gente faz isso hoje? Pela prova vestibular. Nós vamos até a instituição e nós pedimos autorização para entrar ali. Então eles nos testam para nos dar essa autorização. E as coisas vão ficando cada vez mais rigorosas nesse sentido, porque a gente então de repente quer nos pós-graduarmos, ou quem sabe fazer um mestrado, ou quem dirá um doutorado, e aí você tem que pedir a um orientador para que te aceite como aluno, como orientando, não é? Na comunidade judaica, o que era chamado de gema do rabino, que era a sua forma de interpretar a lei, era mais ou menos assim. Você tinha que pedir e solicitar que pudesse estar aos pés dele, caminhando com ele e aprender com ele a ler a lei. Se você tivesse vocação, notoriedade, destaque para isso, você seria aceito. Apenas uns poucos caminhavam. É assim que nós encontramos Pedro. Não com um rabino, não como um rabino, nem com um rabino, pescador. E o que acontece é que num determinado dia, Deus está caminhando na praia, de sandálias, quase alpargatas. E chega até aquele pescador e diz: vem comigo. E de alguma forma, de algum jeito, de uma maneira, algo tem entre eles que Pedro reconhece que naquele homem há o cumprimento de profecias antigas. Pedro reconhece que naquele ali que está o chamando, há não apenas uma autoridade rabínica notável e perceptível, mas há nele divindade que cumpre o Antigo Testamento de Isaías, de Jeremias, que relaciona-se com Jonas, Davi, Abraão, Isaac, Jacó. De alguma forma, de alguma maneira, de um jeito ou de outro, há uma compreensão, uma fé tal, uma clareza tal, que Pedro larga suas redes imediatamente e segue aquele homem. Mas não apenas o segue para um passeio, é da boca de Pedro que nós vamos escutar: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. É de Pedro que nós vamos escutar: Senhor, contigo iremos até a morte. É de Pedro que nós vemos tal resolução. É de Pedro que nós escutamos: Tu és o Cristo, em Marcos capítulo 8. É de Pedro que nós temos os baluartes bem definidos e desenhados de quem é o Filho de Deus. E ele está encontrado e bem desenhado em Jesus Cristo Nazareno. É em Pedro que nós encontramos essa rocha inabalável e indemovível de que eu vou onde Cristo for. E mais, eu entrego para ele não apenas a minha agenda, mas a minha vida. Se custar a morte, lá estarei por ele. Porque Deus visitou os homens e me chamou para ser pescador de homens. Ele me chamou de amigo. Ele me chamou pelo nome. Ele me diz que sou rocha. Ele me diz que eu posso ir com ele. Não apenas um rabino importante, mas o grande profeta, o Deus encarnado, crido por Pedro, o chamou para segui-lo. Esse é o Pedro. E é esse o Jesus que ele negou. O Jesus de Pedro. Talvez por essa razão, João tem que registrar que Pedro não chega a outra conclusão acerca de sua própria vida e futuro. Vou pescar.
não passo de um pescador. Eu não sou mais digno de ser chamado seu amigo. Eu não sou mais digno de ser chamado um discípulo seu. Eu disse em alto e bom som por 3 vezes que eu não sou dos dele, por amor à minha vida, por autopreservação, por covardia, porque pareceu que a minha vida não valia a vida dele. Eu vou voltar para a pescaria de onde talvez eu não devesse ter saído. Eu vou voltar para o mar, eu sou um homem do mar, eu não sou pescador de homens. Eu pesco peixe para vender na feira e ganhar uns trocados. Parece que eu acordei de um grande sonho. Parece que nada disso aconteceu. Talvez seja essa razão, irmãos, que João especifica para nós a fala de um certo Pedro. Vou pescar. Quantos aqui já se sentiram indignos de fazer uma oração ao Senhor? Quantos de nós, algumas vezes, sentimos vergonha de pedir perdão a Deus? Porque é de novo. Talvez os seus pecados, os meus pecados, tenham nos levado recorrentemente a uma posição de Jesus não deve estar me ouvindo. Eu não tenho direito de falar com Ele. Quantos de nós não nos sentimos envergonhados diante do Senhor com muita frequência? Falo por mim, meus irmãos. Já me vi com dúvida, já me vi com medo, já me vi com fé tão fraca, tão fina, tão frágil. Já me vi com interesses errados no reino. Já me vi tentando resolver na força do braço tanta coisa que eu dependo do Senhor. Já me vi murmurando, já me vi angustiado e ansioso por providências que o Senhor já se mostrou bondoso. E às vezes me vejo corado de vergonha diante do Senhor. Indigno. Umas vezes mais do que outras. Algumas com razões mais profundas, outras menos. Por isso eu arrisco o palpite de que talvez você também já se sentiu assim. Pedro tem motivos para ir embora. Não porque Jesus falhou. Muito pelo contrário. Porque ele falhou com Cristo. E é aqui que a terceira manifestação da ressurreição aparece. Jesus arruma um jeito na sua agenda, um espaço, como quem diz: Pai, agora eu preciso ir ali preparar um café da manhã. Eu preciso conversar com alguém. E eles estão pescando. E Jesus chega e pergunta: Filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Disseram que não, porque não tinham pegado nada. Os pescadores experimentados estavam com dificuldade de encontrar peixe. E Jesus diz: jogue a rede à direita e acharão. 153 grandes peixes tensionaram a rede, que tiveram dificuldade de puxá-la. Mas a rede, diz o evangelista, mesmo assim, não se rompeu. Nessa hora reconheceram. João diz: é o Senhor. E Pedro veste, por alguma razão estava pescando pelado, veste a roupa, pula do barco e vai à praia.
Quando ele chega lá, tem um braseiro. Um braseiro de um assado. Não é uma fogueira imensa. Tal qual ele ainda se lembrava e brilhava nos seus olhos. Mas agora um braseiro pequenininho, modesto e simples, e aquele homem está preparando pão. Toma do peixe. Reparte o pão. Dá a eles. Ninguém fala nada. Mas há tanta coisa sendo dita. Não há uma palavra. E tanto está sendo curado. Porque Jesus vai até aquele beiral de cascalho que o Pedro, rocha, coluna, se joga como pedra. Como quem diz, é daqui que pertenço, é daqui que eu não deveria ter saído. E Jesus, como que pegando aquele cascalho, está tirando a poeira. E colocando de pé de novo. Dizendo, Pedro, você tem alguma coisa para me dar? Eu vim comer das suas mãos. E eu sei que você não tem para dar. E é por isso que eu falo para você lançar suas redes. E eu te dou peixe para você me apresentar. E as redes frágeis não se arrebentarão quando lançadas em meu nome. Porque nunca foi sobre a força da rede. Pescando em nome de Jesus não é sobre a força da rede, porque é Ele quem segura o nó. E eles jogam a rede, e 153 grandes peixes compõem uma enorme pescaria, mas não é sobre a força da rede, nem sobre a quantidade de peixes, é sobre quem manda pescar. É Ele que na sua ordem faz pescadores serem pescadores. Pedro, eu estou aqui de novo. Como quem diz, eu voltaria todas as vezes que necessário para te encontrar aqui. E continuar te chamando. Segue-me. Eu vou te fazer pescador de homens. Nunca foi sobre a sua performance. Nunca foi sobre a sua capacidade. Nunca foi sobre a sua resiliência. Nunca foi sobre a sua santidade. Nunca foi sobre a sua resolução. Nunca foi sobre a sua constituição. Você é frágil, você é pó, você é fraco. Mas eu não, Pedro. Eu morro por você. Eu te sustento. Eu te curo. Eu dou peixe na sua mão. Eu te dou fé para crer. E com essa fé, eu posso te perguntar, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Pedro, para que você me ame de volta. E agora eu posso perguntar, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, porque eu não voltei atrás com a minha palavra. E por mais que você volte atrás com a sua, eu não volto atrás com a minha palavra sobre a sua vida. Queridos irmãos, não é sobre a força da igreja do Jardim Petrópolis. Não é sobre a sua capacidade. Não é sobre os seus dons, embora Deus tenha dado generosamente sobre a igreja. Não é sobre a nossa habilidade. Não é sobre a sua força de não pecar, de não errar. Não é sobre a sua capacidade de criar os seus filhos no Evangelho. É sobre o Deus que nos envia para tudo isso. É sobre o Jesus Cristo que prometeu uma igreja em missão. É sobre um Jesus que prometeu colheita. É sobre um Jesus que prometeu seara. É um Jesus que prometeu pescaria, frutos, vida. É sobre um Jesus que prometeu edificar a igreja. Eu quero te dizer isso para que você se enxergue como igreja, mas não baseado no seu talento, não baseado na sua performance ou no seu testemunho,
mas baseado no sangue de Cristo que te cobre, para que você possa ousadamente voltar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu quero te amar. Eu quero responder a pergunta: eu te amo, Senhor. Eu não sou perfeito. Eu estou fraco, inclusive, no momento, mas eu quero amá-lo mais. Eu quero poder me dizer um discípulo seu, não porque eu sou exemplo, mas porque o Senhor é, mas porque o Senhor fez, mas porque o Senhor faz, porque o Senhor segura o nó. E é por essa razão, queridos, que estivermos no centro da vontade de Deus como igreja, como família, como pessoas, à luz da palavra. Quem crê em mim, conforme as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Se essa igreja estiver na vontade de Deus, as estruturas, a fibra da rede não se romperá. Colheremos e celebraremos o nome do Senhor. Há um café da manhã para Pedro, e há para todo aquele que, em nome de Cristo, voltar a Jesus. Eu quero te dizer nessa noite, para que você volte para Cristo, não com base no seu mérito, mas com base no grande amor gracioso dele por nós. Pedro está perdoado. Jesus acabou de sangrar por Pedro de forma visível. E Jesus está ali comendo pão com ele, dizendo: Pedro, só continua aprendendo a cada dia, mas vá apacentar as minhas ovelhas. Eu não voltei atrás com a minha palavra. Nunca foi sobre a sua capacidade, é sobre a minha. Eu quero que você escute a seguinte oração, compilada por Arthur Bennett em O Vale da Visão: arrependimento contínuo. E faça dela um pouco sua também. Ó Deus de graça, Tu criaste-me para Ti mesmo, de modo que o meu coração esteja inquieto até que descanse em Ti. No entanto, tão perverso é o meu coração, que frequentemente me esqueço de Ti. Fico satisfeito com a Tua criação em vez do Criador. Busco conforto em outras fontes que não as fontes vivas. Purifica-me, Senhor, de todo o meu desejo egoísta, de toda a minha vaidade tola, de toda a soberba de espírito. Dá-me contínuo arrependimento, que eu veja mais claramente a malignidade do pecado, que eu sinta mais profundamente as feridas que ele causa. Salva-me da desesperança, da dúvida e do orgulho do desempenho. Lava-me no sangue contínuo de Cristo. Mantém-me sempre em seus ferimentos, de modo que eu viva a cada momento sob a sua sombra e sobre a sombra da tua cruz, regozijando-me em teu grande amor, descansando em teu completo sacrifício, glorificando em tua vida eterna. Dá-me vida, Senhor. Dá-me vida, Senhor, e eu viverei para Ti. Que Deus dê vida a essa igreja, para que essa igreja viva para o Senhor. Que Ele te encontre quantas vezes for necessário, para que você não se afaste dEle. Vamos orar. Deus bendito, eu peço a Tua graça, a Tua bênção sobre essa igreja, sobre os meus irmãos que aqui estão, Senhor, sobre os desafios desse conselho, seus pastores e presbíteros, da junta diaconal, os professores de escola bíblica dominical, os líderes de louvor, de departamento e ministério,
e cada irmão, cada família. Eu peço a Deus que o Senhor traga unção renovada. Traga do teu espírito e avivamento novos, para que se aproximem de Jesus ainda mais, para que se renovem em força e vocação no Senhor Jesus. Eu peço a Deus nessa noite, que o Senhor traga arrependimento àqueles que precisam, e se mostre, ó Deus, disponível para eles, para que possam obedecer o Senhor de novo, lançar as redes e ter com o que se apresentar ao Senhor e diante dos homens. Dê um testemunho ousado para essa igreja, Senhor, vivo e santo em Cristo. Assim eu te peço, Pai, grato pela oportunidade de estar com eles, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a amada igreja.